Boa noite, queridos. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Queremos proclamar liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito entre nós. Fale, Senhor meu Deus, como nós cantamos de forma sobrenatural. Que nós não saiamos daqui, Senhor, do jeito que entramos, mas sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência é como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Já falei aqui, eu gosto de repetir sempre quando eu sou procurado por alguém que eu já sei ou eu percebo que o assunto a ser tratado é a respeito de casamento, a respeito de divórcio. Antes mesmo de iniciarmos a conversa, antes de eu ouvir a pessoa, eu sou instruído pelo Espírito Santo de Deus, tenho certeza, a citar esse versículo, que deixa absolutamente claro que o Deus, o Senhor, odeia o divórcio. Deixado claro isso, daí eu começo. Diga-me lá, o que está acontecendo? Daí a gente começa a conversar. Mas esse é o ponto de partida. Vejam, na última segunda-feira, nós abordamos na nossa reunião com os homens aqui no Café com Fé, um tema um pouquinho complicado. Nós abordamos divórcio emocional. E no caso, o objetivo era discutirmos o assunto não de forma exaustiva, já que impossível em apenas alguns minutos, mas nós queríamos abordar aquilo que está acontecendo em muitos lares e que poderia desembocar em estatística. Qual estatística? O número de divórcios só tem aumentado vertiginosamente. E muitas famílias estão trilhando um caminho de dor absolutamente longe dos propósitos do Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. É bem claro. No caso, abordamos aqui alguns fatos incontestáveis que levam ao divórcio e buscamos também, mesmo que sucintamente, apontar algumas saídas, sobretudo algumas medidas preventivas, algumas receitas que eu tenho certeza não é do meu entendimento, não veio do meu coração, brotou do coração do Senhor, veio do céu. Agora, no nosso bate-papo, no final, momento muitas vezes de descontração, se bem que o assunto era muito sério, né? Após nós orarmos pelas famílias, eu fui instado pelos homens através de uma pergunta. Ué, as mulheres não deveriam ouvir isso também, não? Sabe? Por isso nós vamos hoje abordar esse assunto. Isso à luz da palavra do Senhor. Aquele que trouxe Bíblia, abre em Mateus capítulo 19, nós vamos ler alguns versos do verso 1 ao 9, quem me acompanha em casa, Mateus capítulo 19, verso 1 ao 9, quem não trouxe Bíblia vai poder acompanhar nos dois telões aí, tá? Nós estamos na versão, vou ler na versão NVI, assim diz a palavra do Senhor. Mateus 19, verso 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam,
e ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram o que no princípio o Criador o fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Só até aí. Eu aprendi que a melhor técnica para entendermos um texto é, antes de tudo, a gente entender qual que é o contexto. Qual que é o contexto dos textos? Se bem observarmos, veremos que Jesus está no capítulo anterior, capítulo 18 de Mateus, abordando um tema. Qual que é o tema abordado? Perdão. Ele está abordando a parábola do credor incompassivo, Marcos 18, de 21 a 35. E eu queria que você guardasse isso. Qual que é o tema que o Senhor Jesus estava abordando? Perdão. E daí dele deixa a Galileia, entra no território da Judéia, acompanhado de multidões. Percebam, esse território da Judéia é justamente um local em que João Batista exerceu o seu ministério, do batismo do arrependimento e anúncio do reino de Deus. Foi lá, onde observamos ainda que João Batista, em seu discurso, dentre muitas coisas, ele condenava Herodes por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela. E isso, inclusive, esse discurso do João foi o que lhe rendeu uma prisão e depois a decapitação, né? Ele morreu por causa disso. Agora observem, o texto nos revela que, verso 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, nós vemos assim de pronto que a pergunta era maliciosa, era ela maldosa. E sendo o assunto divórcio, os fariseus na realidade queriam colocar o mestre numa situação no mínimo embaraçosa. Que Jesus, ao tomar uma posição ou se levantasse contra a lei dos patriarcas, ou seja, ele se levantasse contra Moisés ou contra Herodes. Acontece que Jesus não cai na deles. Ao que ele, ao invés de tratar do divórcio, ele aborda outro tema. Ele aborda casamento e não divórcio. Olha o que está no verso 4. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? O que ele está iniciando aqui, dizendo assim, ó: vocês não conhecem as escrituras, não? Ou seja, vocês não sabem nada de Bíblia, não? Como se a Bíblia existisse naquela época, né? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Vejam, meus queridos, não dá para discutirmos divórcio se não soubermos o que é casamento. Se a gente não sabe o que é casamento, como é que você vai discutir divórcio? Outro dia, eu estava ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves sobre o tema e algo me chamou a atenção. Por exemplo, um jovem, né, na idade de vestibular, mais ou menos, ele resolve que ele quer ser médico. Ele quer ser um médico cirurgião. A sociedade faz o quê? Ok, legal.
Então você presta vestibular, né? Daí você passa no vestibular. Daí você entra numa universidade que é reconhecida. Você vai estudar durante 6 anos, em período integral. Prestar prova, prática, tudo, né? Depois de todo esse período, se aprovado, você se torna médico. Pronto? Não. Daí você vai fazer uma outra prova, sabe? Para você fazer residência em cirurgia. Mais 3 ou 4 anos. Daí você vai trabalhar como médico residente, estudante, né? E você vai se submeter a novas provas, inclusive práticas, para só ao final você receber um título e poder pegar um bisturi e abrir a barriga da pessoa que você quer, né? É isso, ser o sonho teu, né? Ou seja, passa por todo esse preparativo. Vamos simplificar. Você quer, jovem, você quer dirigir um carro, quer ser motorista. A sociedade vai falar para você, perfeito, você pode ser motorista, não tem problema nenhum. Você vai se matricular numa autoescola, lá você vai ter aulas teóricas. Depois de você estudar essas aulas teóricas, as aulas que são necessárias, você vai prestar a prova. Daí se você passar na prova, você está aprovado na teoria, e daí você tem que fazer o quê? Aulas práticas. Mas de qualquer jeito, não, você vai passar por um exame médico, para ver se você tem condições de fazer, né, se tornar motorista. Daí você vai fazer um número mínimo de aulas práticas. Concluído esse número mínimo, você vai fazer o quê? Um teste. Você vai passar por uma prova, para ver se você é aprovado. Se você for aprovado, daí você vai receber uma carteira, né? Que no primeiro ano ela é provisória ainda. Agora, o jovem, ele resolve que ele quer casar. E ele fala assim, eu quero casar. E o Estado diz assim, legal, ok, assina aqui. É mais ou menos assim. É incrível porque a gente oferece muitos e muitos cursos de família, preparatórios para o casamento. Mas dá para contar no dedo aqueles que se habilitam para fazer um curso, se preparando para o casamento. A gente oferece quantos e quantos cursos de aliança e preparatórios e cursos de manutenção do casamento, mas a gente conta no dedo, é oferecido, mas não é. Ou seja, para você ser motorista, precisa de um curso. Para casar, não. Sabe? Eu sei que tem um monte de pessoas aqui casadas, e tem alguns que fizeram cursos. Mas tem grande maioria aqui, eu não vou pedir para levantar a mão aqui. Casou, mas não fez curso nenhum. Quando, inclusive, entrou no casamento, não sabia sequer o que era casamento. Ouviu dizer, sabe? Então é muito interessante. Na realidade, não sei se você já pensou sobre isso. Eu acredito que o grande problema do divórcio é não haver um exato entendimento do que é casamento. A grande maioria das pessoas não sabe o que é casamento. No caso, se bem observarmos o texto, veremos que a primeira coisa que Jesus deixa claro no texto é que casamento não é uma instituição humana. Casamento é uma instituição divina. Veio do céu. Em segundo lugar, observamos no texto que o casamento é um relacionamento tão profundo que ele demanda um deixar. E eu estou dizendo aqui deixar e não abandonar outros relacionamentos. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É aquilo que está lá em Gênesis 2:24. Em outras palavras, por planejamento divino, o relacionamento entre o homem com a sua mulher e vice-versa é mais forte do que o homem, sabe, com o seu pai e sua mãe, a mulher com o seu pai e sua mãe. Esse é o plano do Senhor. O relacionamento de um homem, de uma mulher, num casamento, é mais forte, divinamente falando, do que o relacionamento que ele tinha com o pai dele, com a mãe dele. Porque senão não está dizendo aqui deixar.
Vejam que a pergunta dos fariseus é sobre o divórcio. Mas Jesus não discute divórcio. Jesus discute casamento. No caso, se bem observarmos, veremos que Jesus, em seu apontamento, deixa claro alguns pilares absolutamente claros a respeito de casamento. Primeiro pilar, olha lá o verso 5. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Primeiro pilar, casamento é heterossexual. Casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Não é uma união, relação entre uma mulher com outra mulher. Um homem com outro homem. Vocês podem dar um nome que quiserem, mas desse relacionamento, mas não é casamento. Casamento é a união de um homem com uma mulher. União de homem com homem não é casamento. De mulher com mulher não é casamento. A sociedade pode dar esse nome, mas não é casamento. Note, a aprovação social de um relacionamento ou união homoafetiva pode ser social e humano, como é humano, mas não é divino. E se o casamento é algo divino, a aprovação tem que ser divina. Não é plano de Deus. Deus instituiu casamento heterossexual. Esse é um pilar. Segundo pilar, verso 5. Olha só. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Casamento, como projeto de Deus, não é só heterossexual. Casamento é monogâmico. Observe que o texto diz que deixa pai e mãe, se une a sua mulher, não é suas mulheres. Sabe? É uma pessoa com uma pessoa. É homem com uma mulher. Não é homem com suas mulheres. Não é mulher com os seus homens. Vejam, quando Moisés escreve o Pentateuco, já havia uma certa cultura poligâmica. Mas o preceito divino sempre foi monogâmico. Você poderia falar assim para mim: poxa, mas eu olho na Bíblia, eu vejo tantos com tantas mulheres, tantas concubinas. Gente, é pecado, é erro, não tem aprovação divina. A aprovação divina é monogâmica. Terceiro pilar, no mesmo verso 5. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, um casamento, além de ele ser heterossexual, além de ele ser monogâmico, ele também é monossomático. Marido e mulher eram dois antes do casamento, mas agora são um. Não obstante serem duas pessoas distintas, são, entretanto, uma só carne. O homem deixa seu lar, seu lugar de criação, seus mais intensos relacionamentos para se unir à sua mulher. Isso significa que sua esposa passa a ser a mais importante que qualquer outra pessoa e vice-versa. Sabe? O homem, ele tem que entender, a mulher tem que entender isso. Sabe? A união com a outra pessoa faz com que para aquela pessoa possa ser como ser mais inclusive do que o próprio pai, a própria mãe. Na palavra de Thomas Adams, assim como pela criação de Deus, de um fez dois, pelo casamento ele de dois fez um. Entendam, o princípio de uma só carne significa morte à vida egoísta e independente. Não tem mais. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta quando a gente vai conversar com alguns casais que estão passando em crise, é que toda conversa ele começa com a palavra eu. Eu, ou ele, ela, ou eu, né? E é muito gozado que a gente poucas vezes escuta a palavra nós. E casamento é nós, não é mais eu, não é mais ele, não é mais ela, é nós.
Ninguém deve casar para ser feliz. Esse é um mito acerca do casamento que tem sido perpetuado mesmo, inclusive, no meio evangélico. O princípio bíblico fala de casar para fazer seu cônjuge feliz. Por isso, se você é solteiro e está pensando assim, eu vou casar para ser feliz, você está errando já no princípio, sabe? O princípio não é esse. O princípio, eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto essa pessoa, que eu vou casar para, com a ajuda de Deus, fazê-la feliz. E ainda sabendo, eu vou precisar de muita graça para isso. Eu vou precisar depender de muitos dos outros. Olha só, da onde eu tirei isso? O texto da palavra de Deus diz de uma forma bem clara. Deuteronômio 24:5 diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Gente, o Senhor sempre teve uma preocupação muito grande de as pessoas entenderem isso. Se cada um dos cônjuges procurar a felicidade do outro, ambos serão realizados. Porém, se cada um tentar defender apenas sua própria felicidade e realização, relacionamento se destruirá e só haverá decepção e tristeza. É isso que a gente tem visto. Portanto, ao entrar na aliança matrimonial, e é muito importante a gente entender isso, o casamento é a base de aliança, não é a base de contrato. Contrato existem partes. E quando um rompe a sua parte do contrato, dá o direito do outro romper a parte do contrato ou haver penalização. Aliança não é assim. Aliança é um compromisso indissolúvel. É aliança, sabe? Portanto, ao entrar numa aliança matrimonial, cada um deve estar ciente da necessidade de morrer para si mesmo e procurar agradar o seu cônjuge. Parece pesado um negócio desse, né? Mas é isso que diz a palavra. Quem procura a felicidade de seu marido ou esposa, alcança sua própria felicidade. Pô, mas de onde você tirou essa ideia maluca, Dionísio, da tua cabeça? Não, da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo declarou aos Efésios que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque é o mesmo corpo, é uma só carne. É uma só pessoa. Logo, é justo declarar que quem alegra o seu cônjuge, a si mesmo se alegra. Efésios 5, 28, 29 diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Queridos, a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é completa, é maravilhosa. E essa união, porque muitas pessoas falam assim, não, olha só, no meu casamento, acho que não foi Deus que uniu não, né? Porque está lá assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Não, não foi Deus não. Tem um monte de gente que dá uma desculpa desse tipo aí, sabe? Fala disso aí. E as pessoas não entendem que o Senhor, na união de homem e mulher, Ele ratifica, independentemente de onde foi celebrado esse casamento. Por quê? Porque o plano é divino. O plano é divino. O que eu quero falar bem claro para vocês assim? O meu casamento foi celebrado num terreiro de Umbanda. O casamento é de Deus. Não importa ele for ser celebrado. Eu fui celebrado contra a vontade do meu pai e da minha mãe. O casamento é divino. Não importa o que aconteceu. Tem lá as suas consequências? Lógico que tem consequência. Tudo tem consequência, sabe? De modo que a palavra do Senhor é absolutamente clara. Sexo fora do casamento é proibição e é pecado. Já o sexo no casamento é permissão e é mandamento. Sabe? Agora existe um quarto pilar. Verso 6, olha só. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Casamento dentro do projeto de Deus não só é heterossexual, monogâmico, monossomático, como também
indissolúvel. Queridos, qual o verso que lemos de início? Aqui. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Quer mais claro que isso? Não tem nada mais claro do que isso. Sabe, eu já vi gente dizendo que iria orar a Deus para saber se o seu divórcio é plano de Deus, se isso foi aprovado por Deus. Eu fico pensando, mas como assim? Vocês estão rindo, né? Eu já ouvi isso. Já ouvi gente me procurar falando assim, eu tenho orado a Deus para ver o que Deus diz a respeito, se eu divorcio ou não. Eu falo, mas preciso orar para isso? Onete, preciso orar para isso? Sabe, eu não entendo, sabe? Já não resta claro que casamento é plano de Deus e divórcio é criação humana. Eu não preciso orar para isso. Está claro. Notem, queridos, eu não vou abordar aqui, e aqui eu estou fazendo um parênteses, tá? Eu não vou abordar aqui hoje a questão do divórcio e segundo casamento. Embora esse assunto deva ser abordado a qualquer momento, oportunamente. Mas vou de antemão, para não criar nenhum problema e para ficar bem claro, como aliás sei que existem muitos queridos irmãos que já passaram pelo divórcio, sabe? E hoje já estão num segundo casamento, que o divórcio jamais foi plano de Deus, mas que o Senhor, e só o Senhor, tem a capacidade de transformar mal em bem, sabe? Que como resta apontado lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. E já nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8,1. De modo que só não cabe perdão, tá? Porque muitas vezes falam assim, não, eu já me divorciei, estou num segundo casamento, como é que é? Eu estou condenado. Por quê? Eu estou falando isso aqui porque parece brincadeira. Mas existem algumas igrejas aí, né, algumas seitas, que não aceitam, não condenam, não, esse está perdido, sabe, não tem perdão para ele. Gente, a única coisa que não tem perdão na palavra do Senhor é absolutamente clara, é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu acrescentar disso daí, eu estou fugindo da palavra. Sabe? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para saber o que aconteceu? Além do que, além desses princípios, a gente tem que entender o seguinte, se nós continuarmos a ler o verso 10, 11 e 12, a gente vai entender ainda que casamento não é obrigatório, ele não é compulsório. Ah, você é obrigado a casar? Não, casa quem quer. Sabe? Você não é obrigado a casar. Agora vamos continuar no texto. Observem o que os fariseus insistem. Olha o verso 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Ou seja, vê-se que eles quiseram mais uma vez fugir da abordagem do casamento para tratar do divórcio. Mas Jesus aponta de forma clara. Verso 8. Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Queridos, entendam, o divórcio não é e nem nunca foi plano de Deus. Mas no caso, Jesus foi a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? A dureza do coração do homem. Dureza do coração se revela pela indisposição em obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Obedecer aquilo que veio do céu. Aquilo que é a instrução divina. Amados, vejam, se bem observarmos as letras do Novo Testamento, nós veremos de forma clara que o plano de Deus é casamento e restauração quanto à crise através do perdão. Jamais o divórcio. Mas devido à dureza do coração do homem,
que não deveria ser assim, abriu-se biblicamente duas assim. Eu tenho até medo de falar isso, sabe? Porque as pessoas muitas vezes entendem mal. Abriu-se biblicamente duas, entre aspas, ressalvas como uma espécie de permissão. Eu disse permissão, não plano. Não existe plano de divórcio. Plano divino é casamento. O que existe é uma permissão, por quê? Por causa da dureza do coração. Porque só se aplica a permissão por causa da dureza. Primeiro caso de, teoricamente, uma permissão seria a imoralidade sexual. Notem, existem algumas traduções da Bíblia que apontam o termo adultério. Outras apresentam o termo prostituição. Mas na NVI que nós lemos aqui essa noite está imoralidade sexual. E no caso talvez essa seja a tradução mais próxima do texto original. Pois no texto original a palavra utilizada é porneia, que convenhamos, tem um sentido inclusive muito mais amplo, sabe? Amados, muitos acham que adultério, prostituição é só o relacionamento com outra pessoa fora do casamento. Mas o termo porneia é mais abrangente. De modo que se alguém, por exemplo, assiste vídeo pornográfico, está cometendo porneia. Sabe? O homem que está assistindo vídeo pornográfico, ele está traindo a esposa dele. A mulher que assiste vídeo pornográfico está traindo o esposo dela. É muito mais abrangente. E as pessoas não estão entendendo isso daí. Você entendeu? Sabe? O segundo caso que não está nesse texto é o abandono. Veja, a ideia de que o abandono é possível justificativa para o divórcio vem de Paulo. Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, 10 a 16, depois de estabelecer que o ensino expresso de Jesus sobre o assunto é que o divórcio não deve acontecer, Paulo diz, divórcio não pode acontecer. Paulo aborda uma situação sobre a qual o Senhor não tinha palavras específicas. As palavras de Paulo aqui, prefaciadas por aos mais digo eu, não o Senhor, não deve ser entendida como não vindo de Deus, veio de Deus. E daí ele fala assim, olha só, que se o incrédulo optar por deixar o relacionamento, porque quem crê não deixa. Se o incrédulo optar por deixar o relacionamento, o crente não tem nenhuma obrigação de insistir que o casamento continue. O que ele está falando? Gente, como é que eu faço para manter o casamento quando um não quer? Não quer. Abandonou, vai embora. Por isso que é o tema abandono, entendeu? Da onde eu tirei isso? Porque no texto, no versículo diz assim, Deus vos tem chamado a paz. Não dá para ter paz insistindo num casamento em que o outro não quer. Isso é o abandono. Assim sendo, embora seja preciso deixar claro, mais uma vez, o Senhor odeia o divórcio, o casamento é plano de Deus e o divórcio não. Existem duas possibilidades, digamos, justificativas, tá? Isso precisa ser muito bem analisado. Eu fico imaginando o seguinte, né? Muitos casais que vêm comigo e com a Ana para se conciliar, tal, estão num crise do casamento. A primeira pergunta, né, uma das perguntas chaves, eu falo assim, sabe, diante do Senhor, naquele dia, tete a tete, o Senhor vai olhar você e vai perguntar para você assim, você fez de tudo? Qual que é a tua resposta? Você tentou tudo? Qual que é a tua resposta? Isso é muito sério, gente, sabe? Então, e as duas possibilidades seriam imoralidade sexual e abandono. Agora, eu falei aqui de início que o assunto abordado com os homens na reunião do Café com Fé foi divórcio emocional. Inclusive estava o tema hoje ali, né? O Cassiano estava lá reproduzindo o tema e eu coloquei lá divórcio emocional.
Daí os músicos subiram lá e falaram assim, ué, mas não tem essa música para nós cantar. Falei, mas não tem mesmo, porque se tivesse seria um sertanejo universitário no máximo, né? Porque, que nome bonito, uma música de sertanejo universitário, né? Divórcio emocional. Aqui não tem mesmo, é o assunto dessa noite. Amados, nós temos que convir que para um casal chegar ao ponto final, a constatar assim, ó, o caldo entornou, desandou. Ou seja, para ele constatar assim, ó, deu ruim. Arroz queimou. Quando arroz queima, não tem jeito de consertar, né? Queimou, queimou. Não tem jeito aquele negócio assim, vou consertar. Não, queimou, sabe? Para acontecer isso, existia uma caminhada. Pois convenhamos, nenhum casamento acaba no dia seguinte. Vamos imaginar, celebrou o casamento hoje, no outro dia acabou o casamento. Não, se acabou no outro dia, o que a gente pode falar assim, que houve um vício de consentimento, houve o que? Caso até de anulação. Mas o que a gente vê é que existe um caminhar progressivo. Todo divórcio, ele nasce a partir de um caminhar progressivamente, até que a gente vê a última gota do balde. Sabe, aquela pessoa que muitas vezes me procura para conversar a respeito do casamento e entornou o caldo. Ó, vazou o balde. Ele vem contar a última gota. Mas, ó, já está caindo gota naquele balde há muito tempo. Sabe? Ou seja, antes do divórcio legal, aquele assinado em uma escritura ou talvez convencionado numa demanda judicial, existia um processo que causou um divórcio emocional. Mas afinal, o que vem a ser esse divórcio emocional? Divórcio emocional é um estado de afastamento, é uma desconexão entre o casal. De acordo com especialistas em psicologia, trata-se de uma fase do relacionamento que normalmente antecede o divórcio legal. Mas a boa notícia nessa noite, porque eu não vim aqui dar notícia ruim, é que isso pode ser passageiro, sabe? É reversível e pode ser evitado. Divórcio emocional pode ser passageiro, é reversível e pode ser evitado. Vejam, de fato o casamento é a união entre o homem e a mulher para sempre. E tornar a união duradoura e feliz é uma tarefa, convenhamos, desafiadora. Por quê? São diferentes, não é? São diferentes. Um é homem, outro é mulher. São diferentes, sabe? Não tem jeito. Importante eu dizer para vocês que o meu casamento, por exemplo, ele não é perfeito. Para começar, sou eu que estou casado. Não tem jeito de ser perfeito, né? Não tem jeito. Por quê? Porque eu não sou perfeito. O meu casamento não é perfeito. Mas, afinal, eu estou nele. Por isso que ele não é perfeito. Inclusive, casamento perfeito, família perfeito, coloque isso aí na cabeça. Não existe. Não existe. Casamento perfeito, família perfeita, não existe. Inclusive, muitas e muitas pessoas ficam cantando e esperando aquela música do Fábio Júnior, né? A metade da laranja, né? Tal, tal. Não existe também. Você entendeu? Alma gêmea, não existe. Inclusive o cantor da alma gêmea separou 7 vezes, né? Pra vocês verem que não dá certo. Não tem alma gêmea. Não existe esse negócio de alma gêmea. Sabe? Isso é criação humana. Queridos, o fato é que existem brigas. Existem diferenças e as crises aparecem. Aquele que é casado aqui, que falou assim, ó, eu nunca tive uma crise. Eu ia falar assim, rapaz, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, cuidado. Você entendeu? Não tem isso. Você entendeu? Inclusive, essas crises acontecem nos melhores casamentos. E aí que surgem os descontentamentos. E mesmo sem pensar no divórcio, muitos casais podem passar por ele de forma sentimental. É o tal de divórcio emocional. Mas quais então são os sinais
desse divórcio emocional. O primeiro sinal do divórcio emocional é casal que não resolve os conflitos. É uma característica dos cônjuges que passam por divórcio emocional, é não querer resolver conflito. Isso demonstra que ele, que ela, não está se importando com a vida conjugal e com o compromisso que assumiram. Existem muitos casais que simplesmente varrem a sujeira para debaixo do tapete. Simplesmente empurram com a barriga, sabe? Vão acumulando lixo e quando dão conta, a montanha do lixo é tão grande que ele pensa assim, ixi, vai dar um trabalhão para consertar, sabe? Empurra com a barriga. Gente, imagina uma conta bancária onde você só saca, não deposita. O que vai acontecer, Luciano? Você só saca. Petkov, que foi bancário aqui durante muito tempo, né? A conta que só saca. O que vai acontecer? Sabe? Imagina uma casa que jamais recebe manutenção. Qual o resultado? Abandono. Note, as gerações, inclusive mais antigas, elas são melhores para consertar as coisas, para resolver as coisas. Veja, antigamente, a gente quando estragava o sapato, a gente levava para consertar numa figura chamada sapateiro, né? Uma profissão que está acabando hoje em dia, né? Moçada jovem não leva sapato para consertar no sapateiro, ele descarta, sabe? Então a maioria das pessoas hoje, em vez de consertar, descarte. Então é a geração hoje descarte. Não deu certo, descarta. Não deu certo, não estão pensando em consertar, sabe? Então os relacionamentos também estão ficando descartáveis. Por quê? Porque as pessoas não resolvem os conflitos, empurram com a barriga. O segundo sinal, claro, é excesso de críticas. O problema é muito sério quando as críticas se sobressaem aos elogios entre o casal. Um critica o outro até em relação às coisas mais simples e sem importância. Porque parece coisa de videogame, você entendeu? A coisa vai mudando de fase. A coisa vai ficando mais, você entendeu? Você vai mudando a fase. Daí as críticas vão ficando mais sérias. O desgaste é uma consequência disso. Hoje, se você pergunta para a maioria das mulheres, qual o filho que te dá mais trabalho? Ela vai responder assim, o filho da minha sogra. Sabe? Por quê? Porque o danado não larga do videogame, você entendeu? Então eu tenho que dar bronca nele, e parece que eu estou dando bronca num filho. O danado não larga do joguinho do celular e do computador. E daí eu tenho que dar bronca nele, e parece que eu estou dando bronca num filho. Não é meu marido, é um filho, sabe? Uma das maiores críticas das mulheres é, muitas vezes, a imaturidade do homem. E, atualmente, muitas vezes, uma falta de ambição. É aquela coisa o seguinte, eu já preguei aqui, sabe? Uma vez eu falei assim, tem homem aí. Por quê? Porque a mulher quer casar com um homem, não é com moleque não. Entendeu? É homem. Homem. É diferente. Você tem que aprender a ser marido, sabe? E marido é aquele que protege, é aquele que sustenta, é aquele que cuida, sabe? A gente tem que entender isso. Note, quando ouvimos apenas um lado, inclusive, e isso daí eu queria deixar bem claro. Quando a gente vai ouvir os casais, a gente geralmente ouve separado. Então, por exemplo, é muito mais comum a mulher procurar ajuda. Porque o homem é difícil, sabe? O homem para se abrir tem que tirar com saca-rolho, é difícil. A mulher já não, a mulher é mais espontânea. E daí a gente vai ouvir a mulher. A primeira versão que a gente ouve é versão, né? Inclusive quando você ouve
tudo que ela fala a respeito do cônjuge, dá vontade de você sair e bater no cara de cinta. Fala, esse cara não vale nada, esse cara é um pilantra, esse cara não tem jeito. Só que depois, você vai ouvir o camarada, daí você vê que não é bem assim. Entendeu? Por quê? Porque tem os dois lados. Sabe? Tem os dois lados. E é muito interessante que a gente tem que colocar isso e colocar muito peso nessa relação de ouvir essas versões e entender. Como diz Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Sabe? Eu marquei aí alguns versos de Salomão e eu queria perguntar para vocês, muitas vezes entender por que será que Salomão escreveu isso. Ó, dá uma olhada lá, Provérbios 21:19. Vai estar aí, olha só. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Daí ele escreveu aqui, ó, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Provérbios 21:19. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Gente, esse gotejar é gotejar na testa. Sabe aquele negócio que goteja na testa? Isso aqui é tortura, sabe? Quando ele escreveu, vejam, homens, eu não estou citando esses versos para justificar divórcio, mas estou citando esses versos para que muitas vezes algumas mulheres reflitam. Por quê? Porque tem muitas mulheres também que reclamam de tudo. Nada está bom. Sabe? É um negócio assim incrível. De vez em quando a gente ouve, na maioria das vezes a mulher tem razão, tá? Mas tem umas assim que eu falo assim, gente do céu, eu tenho que orar pelo irmão, falar assim, misericórdia, esse cara pegou uma cruz, aquelas uma terrível mesmo, a mulher é goteira na testa, entendeu? É terrível, sabe? E a gente tem que entender algumas coisas. Sabe os momentos que eu mais precisei do amor da Ana? Foram os momentos que eu menos merecia. Porque é assim. Os momentos que eu menos merecia são os momentos que eu mais precisei. Casamento é isso, sabe? O terceiro sinal que fica claro de um divórcio emocional é quando já se estabelece o desafeto. Falta de interesse nos sentimentos do outro é um sinal de que o casamento está em crise. Isso gera falta de afeição, falta de carinho. E o que é pior, apesar que isso não acontece aqui, mas em outras cidades eu já ouvi que acontece isso aí, você entendeu? Quando começa a acontecer isso, para ganhar carinho ou, sabe, afeição, o casal começa a estabelecer uma negociação, sabe? Aqui não acontece, né, Luiz? Nunca, aqui não tem. Mas em muitos lugares acontece negociação. E pasmem, tem cidades, inclusive, que eu ouvi dizer que tem mulheres que negociam até com o sexo. Sabe? Negociam. É incrível. Você entendeu? Negociam com o sexo. Quando a coisa não são resolvidas, sabe? Começa a estabelecer essas moedas de troca. Isso acontece em algumas cidades. Graças a Deus aqui em Assis não acontece. Mas em algumas cidades acontece, Nete. Incrível, essas negociações dentro dos lares. É lógico que a gente não fica sabendo, né? Você entendeu? Ouvi dizer que acontece, sabe? Essas negociações. Quando as coisas não são resolvidas no diálogo, a tendência é termos desafetos. E daí nós criamos ciclos viciosos de desonra. De ambas as partes. Um desonra o outro, sabe? Queridos, responda para mim. É normal uma criança ver casais que brigam e daí o camarada vai ter que dormir no sofá ou no outro quarto? Se você achar que isso é normal, você está precisando ler a Bíblia. Você entendeu?
Ainda bem que aqui em Assis não acontece, sabe? Ainda bem. Mas vai um alerta aqui, sabe? Se esse é o padrão de casamento do Senhor, sabe? Tem alguma coisa errada. Gente, uma vez, eu não vou citar nomes, uma vez eu vi uma criança, subiu essas escadas e estava lá na aulinha dela, criança pequenininha, tá? Uns 4 aninhos. E as tias lá ensinam elas a orar. E é lindo isso. Os homens já estão sabendo disso aí. E um homem daqui, o filhinho dele estava lá. E ele subiu a escada para ver se estava tudo bem. E eu subi atrás. Eu subi atrás. Sabe? Quando ele chegou perto da porta, Nete, a criança estava orando, e o filhinho dele, ele ouviu. E a criança ouvia assim: Papai do céu, faz com que meus pais não briguem mais. É isso que eu queria pedir para o Senhor. Aquele marmanjo começou a chorar. E o tonto aqui chora junto, né? Sabe? Desce chorando. Sabe? Eu já vi muitas e muitas crianças, meninas, falando assim: eu não quero casar. Mas por que você não quer casar? Ah, não. Eu não quero ter a vida que minha mãe tem. O jeito que meu pai trata a minha mãe, eu não quero, não. Isso eu já ouvi. Sabe? Qual que é o padrão de casamento que está sendo ensinado para essas crianças? O que é casamento, gente? O que é casamento? Sabe? Agora, observem. Ouvi falar que em muitas outras cidades, maridos têm sido profundamente desonrados pelas suas esposas. Sabe? Pô, mas como assim? Mulheres que, por exemplo, interrompem o marido na frente dos outros, quando está conversando. Quer ver uma coisa que parece que não cheira como desonra, mas é desonra? Sabe aquela mulher que quando entra com o marido dentro do restaurante, ela toma a frente e escolhe a mesa e chama o garçom e faz o pedido? Não é para ser assim. Ele é o provedor, ele é o protetor. É ele que a conduz. Quem conversa com o garçom é o homem, não é a mulher. Sabe? Significa que ela não vai falar boa noite, não vai... Não, não é isso. O normal é olhar o cardápio e falar assim: meu bem, o que você quer comer? Bem, eu estava pensando em comer isso aqui, você pede isso para mim? E ele faz o pedido. Esse é o normal. O normal é ele conduzir na mesa, e ela muitas vezes não gostar da mesa, fala assim: bem, a gente não pode trocar de mesa, sabe? Então, assim nós trocamos, e ele conduz ela na outra mesa. Esse é o padrão. As mulheres muitas vezes acham que isso não desonra o marido. Desonra, sabe? Tem muitas e muitas pessoas que falam assim: o homem quer uma banana, sabe? Tem homem que é banana mesmo, mas tem mulher que é um abacaxi, sabe? Com casca, é um negócio assim, você entendeu? Sabe? Mulheres que desonram o marido. Ainda bem que aqui em Assis não existe. Ainda bem, sabe? Mas eu já ouvi falar em muitos lugares de as mulheres desonrarem. Sabe? O que o marido faz não é bom, o que o marido trabalha ele não é bom, no que ele traz para casa não é suficiente, o jeito que ele faz não agrada, ele não sabe falar, ele não sabe se comportar, ele não sabe se vestir, ele não sabe. Ela só critica. Desonra, sabe? E tem muitas mulheres que também desonram o marido, sabe como? Preferindo os filhos ao invés do marido. Isso é bíblico, erro bíblico muito crasso. Quantos e quantos casais acabam o casamento quando vem o primeiro filho? Que não sabe lidar com isso. E entendam,
Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Os filhos vêm e os filhos vão. Eles vão crescer, eles vão constituir famílias. Sabe? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que valorizar mais os filhos, valorizar mais o pai, a mãe, em detrimento do seu cônjuge, é errado. É biblicamente errado. Os meus 2 filhos casaram. E os meus 2 filhos têm que entender que eles têm que honrar mais o seu cônjuge do que a mim e a minha esposa. Sabe? Por quê? Porque a Bíblia é assim. Eu não posso inventar em cima disso. O quarto sinal, de uma forma bem clara, de que está acontecendo, sabe, um divórcio emocional, é falta de intimidade sexual. Casais que se afastam emocionalmente também se distanciam na sexualidade. Queridos, a palavra do Senhor aponta que o corpo da mulher pertence ao seu marido e o corpo do marido pertence à sua esposa. Isso não é invenção do Dionísio, está lá em 1 Coríntios 7,4. E além do que, ele faz um alerta bem claro, 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tende por causa da incontinência. Por isso, mulher, apesar que aqui não tem, né? Mas por acaso você pode ouvir alguém que está, né? Se você negocia sexo com teu marido, isso não é bíblico. Isso é um erro profundo, sabe? Agora também o troglodita não pensa que ele trata mal o dia inteiro a mulher e à noite vai querer, né? Sabe? Porque tem disso também. O que precisa é de diálogo, precisa de namoro. Sabe? O quinto sinal, daí já é o ápice. Daí já acabou inclusive a amizade. Um deixa de ver o outro como amigo e companheiro. Com isso também acabam as brincadeiras, acabam um bom humor, as risadas, a cumplicidade. Nós precisamos inclusive ter momentos de memórias afetivas. Sabe, quando a gente pensa assim, olha, o que é gostoso? Memória afetiva. Gente, as memórias afetivas que eu tenho, que eu me lembro, por exemplo, eu com a Ana, né, na época de namoro, noivado, tudo, parece incrível, né? Os dois sentados na Praça da Matriz, em Candumota, em frente de uma lanchonete do Torrete, dividindo um lanche. Memória afetiva, coisa gostosa, sabe? Pô, um lanche. As memórias afetivas, elas não são cultivadas pura e simplesmente com viagens internacionais, chiques, não, sabe? É momentos gostosos, juntos. E inclusive a gente tem que entender muito claramente uma coisa que eu tenho observado. Tem casais que não se bastam. O que eu estou falando? Tem muitos e muitos casais que não são capazes de sair sozinhos. Quando vai sair para jantar ou comer uma pizza, alguma coisa, já liga para um amigo. E daí fica aquele jantar romântico, maravilhoso, você entendeu? 3 homens num canto da mesa, 3 mulheres no outro canto da mesa, você entendeu? E eu fico imaginando que os homens devem estar namorando um outro, porque não é possível. Sabe? Não é possível isso. Sabe? Estou falando que é errado isso? Não, gente. É gostoso sair com amigos. O que não pode é só sair com amigo. A gente precisa ter um momento enquanto casal. E não precisa ser o jantar mais chique do mundo. Estou falando para você, pode ser um lanche na praça. Pode ser tomar um sorvete. Mas nós precisamos ter um momento de casal. Tem que se bastar. E cada vez mais eu tenho visto casais que não conseguem viver sozinhos.
Só sai em turma, só sai em bando. Estou falando contra isso? Não, gente. Eu estou falando que não pode só isso. O casal tem que ter um momento deles, sabe? E daí, a gente tem que entender esses momentos a sós. E daí o ápice de tudo isso, quando desemboca naquele um que quer ter vida de solteiro. Tanto a mulher como o homem. Cônjuges emocionalmente divorciados querem passar e levar uma vida de solteiro, não importando com a companhia do outro. O principal sinal dessa separação é o fato de os cônjuges quererem fazer tudo sozinho. Falar sozinho, passear sozinho, a igreja sozinho, dormir sozinho. Gasta mais tempo, inclusive na rede social, do que com o outro, sabe? Inclusive vai aqui um alerta, né? Já brinquei aqui com isso. A mulher acorda num dia depressiva, muito triste, sabe? A vida dela está muito ruim. Ela vê assim, sabe, que puxa vida, meu casamento está uma droga, meus filhos estão dando um trabalho danado, o meu marido está difícil lidar a ele, porque a Ana mesmo fala assim, eu faço a opção de ficar casado com o Dionísio todo dia. E tem que fazer todo dia com muita força, porque senão, você entendeu? E está difícil, e daí vai ficando pior, sabe por quê? Porque daí ela abre o Instagram das amigas. E daí ela percebe que as amigas estão magras, lindas, maravilhosas, viajando umas viagens lindas. E vai no Facebook das amigas e vê assim, que coisa linda. Olha as praias que foram. Olha o jantar que o marido dela propiciou. Olha essa foto do marido abrindo o carro para ela. Olha que coisa mais linda. Você entendeu? E daí ela vai ficando mais triste ainda, sabe? Só que daí, ela sem querer, ela acessa o próprio Facebook. E ela vê que ela também é feliz. Olha que foto linda. Por quê? Porque a gente só publica foto linda. A gente só publica coisa boa. Você entendeu? O problema é que muitas e muitas pessoas só estão vivendo dessas publicações. Pasmem, aqui não, mas tem lugares em que as mulheres se vestem não para o marido, mas para as amigas olhar. Sabe? Para a sociedade olhar. Ainda bem que aqui não acontece. Tem lugares em que o marido, quando presenteia para a mulher alguma coisa, parece incrível, você entendeu? Porque nunca está bom, ela vai só trocar. Ela não sabe, não está satisfeita. Ela não consegue, sabe, se satisfazer com aquilo que ele pode oferecer, sabe? Agora, para terminar, você pode até ficar chocado com aquilo que eu vou dizer. Você pode me perguntar, Deus restaura casamento? Afinal, você inclusive pode estar aqui hoje orando por isso, tá? E eu vou responder. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas para que pessoas restaurem casamentos. Sabe? Casamento, queridos, é um milagre. O problema é que a gente ora e quer que o milagre seja feito no outro. Sabe? Porque afinal eu estou certo. Então é ele que precisa mudar. As orações nossas são sempre assim, né? A gente sabe que casamento é milagre. Então a gente ora para o Senhor pedindo um milagre. Dizendo assim, transforma o miserável. Transforma a jararaca. Entendeu? E não olha em nenhum momento para o Senhor e fala, Senhor, o que precisa ser mudado para mim? Sabe? Por quê? Porque eu me casei para fazer essa mulher feliz. E eu sei que eu mesmo não vou dar conta. Eu preciso do Senhor. Eu me casei para honrar esse homem até que a morte nos separe. E eu sei que por mim mesmo eu não vou dar conta. E eu preciso da graça do Senhor. Sabe? Então muda em mim. Então existem 4 pilares que evitam o divórcio emocional e salvam o casamento. E eu queria que você guardasse isso, você vai guardar isso. É a lição da noite. Primeiro pilar, diálogo. Nós precisamos conversar, sabe? Nós precisamos abandonar celular, gente. Sabe?
Hoje em dia, as mesas de jantares, a gente olha 4, 5, 6 pessoas, cada um com seu celular. Não estão conversando entre si. Você entendeu? As famílias não têm um hábito mais de almoçar junto, jantar junto, tomar café da manhã junto, sabe? Não tem um hábito mais de sentar à mesa. Não sei quem foi que publicou esses dias no site da igreja a respeito disso aí. As pessoas não estão cultivando mais a mesa. Não estão. Diálogo, sabe? Outra coisa. Jesus estava ensinando a respeito do credor incompassível. Perdão. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Mas quem falou que é sentimento? Perdão é mandamento. Entendeu? É mandamento. Se você não perdoar, você não vai construir nada. Nada. Depois a gente tem que restaurar um processo de carinho. Sabe? E esse restaurar o processo de carinho é você não olhar o cônjuge e ver para ele assim, o que ele está falhando comigo? É olhar para você e falar assim, o que eu estou falhando com ele? O que eu estou devendo para ele? O que eu estou devendo para ela? Sabe? E a base de tudo, principal, Bíblia e oração. Vitamina BO. Homens, vocês foram constituídos, homens casados, vocês foram constituídos como sacerdote do teu lar. Agora tem sacerdote aqui que não ora com a esposa nenhum dia. Não lê a palavra com a esposa nenhum dia. Está errado. Todos os dias você deve orar com a sua esposa. Todos os dias você deve ler a palavra de Deus junto com a sua esposa. Você deve exercer sacerdócio. Isso é básico, sabe? Isso é vitamina BO. Bíblia e oração. E o Senhor restaura. Agora veja, queridos, é impossível um casamento ser sustentado se não utilizado isso. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor. Por isso eu queria terminar hoje perguntando. Eu não sei qual que é a tua situação hoje. Pode ser que você entrou aqui hoje e falou assim, pô, quem foi que contou a minha história para esse camarada aí? Quem foi que bateu isso para ele? Sabe, não importa. A pergunta nessa noite é o seguinte, você está disposto? Você está disposta? Você quer restauração? Que tal começar por você? Sabe, marido, que tal começar você efetivamente amando a sua esposa? Esposa, que tal começar você efetivamente honrando o seu marido? Sabe, honrando o seu marido. Que tal começar hoje? Sabe? Orando os dois juntos. Lendo a palavra do Senhor os dois juntos. Que tal? Vocês vão ver que isso é mágico sempre. Isso é poder, isso é nitroglicerina pura que vem do céu. Tá? Eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e vocês olharem para a vida de vocês. Eu sei que tem muitos solteiros aqui, né? Sabe? E eu queria que os solteiros olhassem e falassem assim, puxa vida, tem uma dica aí de como que é o padrão. Eu preciso me espelhar nisso. E tem muitos casais aqui hoje que precisam olhar para si e falar, Senhor, como é que eu conserto esse ciclo de desonra? Como é que eu acabo com isso? Sabe? Porque eu não quero subir aquela escada e ouvir do meu filhinho isso. Eu não quero ouvir da minha filhinha
sabe, que o padrão de casamento que ela está tendo de casa não está servindo, não é bíblico. Eu quero viver um casamento que esteja no centro da tua vontade. Senhor, olha para nós, Pai. Olha para a tua igreja, Pai. Pai querido, teu filho amado Jesus não insistiu em não falar de divórcio. E a tua palavra ela é reta, correta, quando ela diz que o Senhor odeia o divórcio. Pai, mas muitos e muitas pessoas, mesmo não tendo assinado o papel de divórcio, estão divorciadas emocionalmente. Senhor, faz um concerto santo nessa noite. Faz um concerto santo. Restaura essas pessoas para que essas pessoas possam restaurar seus casamentos. E elas sabem, Pai, que elas não vão conseguir na força dela. Por isso, Senhor, age com graça, com misericórdia. Propicia um momento santo, Senhor, meu Pai. Pai, devolve intimidades nessa noite, Senhor. Devolve, Senhor. Restaura, Senhor, meu Pai, momentos afetivos. Restaura o diálogo. Faz com que, Senhor, meu Pai, casais cheguem hoje em casa, Senhor, meu Pai, ao saírem daqui e lembrem, Senhor, que existe um mandamento. O casamento, Senhor, meu Pai, não é obrigatório. Mas se eles optaram por isso, Senhor, meu Pai, padrão dos homens, amem suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Parece que a régua é muito alta, e é mesmo. E para isso preciso de muita graça, muita misericórdia, Pai. Mas, Senhor, restaura. Porque nisso, Senhor, está o segredo de restauração da família inteira. Faz isso, Pai, para louvor da Tua glória, para a alegria do nosso coração. E porque a Tua igreja ora, é em nome de Jesus. Amém?